Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradeço essa oportunidade ao pastor Aloysio Reis Mendes, pastor presidente das Assembleias de Deus em Hortolândia, bem como ao pastor Rodrigo e o casal Ivan e Érica. Deus abençoe este ministério, Deus abençoe o departamento de família. Meu nome é Paula, sou casada com o pastor Wesley José e ele é dirigente de uma das congregações das Assembleias de Deus em Campinas, presidida pelo pastor Paulo Freire. É uma honra me dirigir a vocês nesta oportunidade. Quero refletir um pouco sobre criação de filhos. Todos conhecem Ana, todos conhecem a história de Ana. Ela não podia ter filhos, Deus lhe concedeu este milagre, mas não é sobre isso exatamente que eu quero me ater. No contexto da vida de Ana, eu quero citar 3 tipos de pessoas diferentes, com 3 tipos distintos de criação de filhos. E a primeira pessoa, a primeira mãe que eu quero abordar é Penina. Em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim sobre ela: "E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre." A Bíblia fala pouco sobre Penina, e o que fala demonstra uma atitude reprovável. Essa era a referência que Penina era para os seus filhos. Tem uma frase que eu gosto muito, ela é assim: o hábito gera aprendizado. O que isso quer dizer? Os filhos de Penina podiam observar as atitudes, as palavras dela e talvez pensassem assim: como ela fala, eu posso falar. Como ela age, eu posso agir. Ela é referência para os filhos. E continuamente observando este hábito de Penina, isso se tornaria o aprendizado de suas vidas, da vida dos filhos dela. Penina, então, podemos concluir que não era uma boa referência de mãe. Mas também temos nesse contexto da vida de Ana outro personagem, outra pessoa. E este é sacerdote Eli. Sacerdote Eli tinha muito conhecimento. Mas conhecimento é o suficiente? Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, diz assim: "Porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu." Não basta ter conhecimento e ensinar pelo exemplo. É necessário também sermos atentos à correção de filhos. Com Penina a gente aprende que nós somos referência para os nossos filhos. E com o sacerdote Eli, o que a gente aprende? Aprendemos que além de sermos referência, precisamos também corrigir. Tem momentos que isso é necessário. Sacerdote Eli não disciplinou como deveria, não corrigiu, não ensinou os seus filhos a serem responsáveis pelas suas ações e suas palavras, não ensinou os seus filhos a ouvirem e a aceitar o não. Quantas vezes nós ouvimos relatos de pais e mães que não sabem lidar com as birras de seus filhos, ou, por exemplo, que vão até a escola brigar na escola sobre erros que os próprios filhos cometeram. E eu pergunto, se algum dia no futuro eles cometerem um crime, nós defenderemos da mesma maneira? Sacerdote Eli simplesmente passou a mão em todas as situações, em todos os erros de seus filhos. E qual foi a consequência da falta de correção, falta de disciplina, falta de ouvir o não? A consequência para os filhos de Eli foi a morte. Logicamente, hoje em dia não haverá um profeta que vai até sua casa dizendo que por falta de correção seus filhos vão morrer. Mas a possibilidade de morte espiritual, porque pior do que ser separado deste corpo é viver uma eternidade separados de Deus. Esse é o segundo exemplo. E o terceiro exemplo, logicamente, Ana. Ana tinha atitudes de uma mulher temente a Deus. E no capítulo 2, versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: "O Senhor é que tira a vida e a dá,
faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Este é o cântico de Ana reconhecendo que os filhos são do Senhor. Vamos ver algumas atitudes, vamos notar no texto sagrado algumas atitudes de Ana que tornam a sua criação de filhos exemplar para nós. Primeiro, ela era temente a Deus. Quando ela precisou de um milagre, ou quando ela foi irritada excessivamente pela sua competidora, ela não expressou ao mundo, ela não reclamou para o mundo, ela não murmurou. Ela foi chorar aos pés do Senhor. Esse é o primeiro conselho para as nossas vidas. Segunda coisa, ela entregou o seu filho a Deus mesmo antes de gerá-lo. Isso é fé. Ela demonstra, e aqui ela demonstra entender que se ela tivesse este filho, é porque Deus havia concedido. Com toda essa postura dela, ela foi muito abençoada, e depois de Samuel ela teve outros filhos também. E quando Samuel nasceu, o que ela fez? Depois de algum certo tempo, ela cumpriu o seu voto. Aqui mais uma vez nós vemos a fidelidade de Ana. Ela permanece nessa conduta de fidelidade a Deus antes, durante e depois do seu milagre. Isso é tremendo. E em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28, a palavra do Senhor diz assim: pelo que também o Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. Ela entregou porque sabia que este filho era de Deus. E ela entregou Samuel para servir juntamente com o sacerdote ali no templo. E talvez você me pergunte assim: Paula, nós estamos no meio de uma pandemia. Eu não posso entregar meu filho para servir ao templo agora. Mas se você desejar, a sua casa é o templo. Se você quiser, a tua casa é a casa de Deus. E como seria então, como podemos descrever este entregar os nossos filhos para servir a Deus todos os dias de suas vidas? Quero destacar aqui o culto doméstico. Nós não podemos perder tempo. Precisamos todos os dias dar aos nossos filhos porção da palavra, ensiná-los a buscar a palavra e buscar a Deus em oração. Culto doméstico é essencial, não somente para a harmonia no lar, para a harmonia da família, mas para que esta criança entenda. Lembra que eu disse que o hábito gera aprendizado? Que ele tenha o hábito de adorar a Deus todos os dias. Culto doméstico é essencial. Outra coisa que eu considero um princípio relevante para entregar os nossos filhos a Deus todos os dias é ensiná-los que eles têm que amar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo. Acima até mesmo de pai e mãe. Uma vez, quando a minha filha Fernanda tinha 6 anos, sentei na beira da cama dela e disse assim: filha, você tem que amar muito mais a Deus do que ama a mim e ao seu pai, porque um dia eu vou descer à sepultura, mas você permanecerá firme no Deus da sua vida, o Deus que te deu a vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus acima de desenhos, de personagens, de pessoas, de marcas, de brinquedos. Não estou falando que essas coisas são pecados, não é isso. Mas eu pergunto, o que ocupa o primeiro lugar no coração dos nossos filhos? Precisa ser Deus. O primeiro lugar é de Deus. Outra coisa que eu gosto muito de citar é ensinar aos filhos o desejo de céu. Nós queremos tanto que nossos filhos sejam profissionalmente bem-sucedidos, tenham uma vida bem-sucedida, mas antes de buscar qualquer riqueza terrena, precisamos ensinar nossos filhos a buscar o céu, a serem cidadãos celestiais. Quem dera que nós buscássemos o céu como buscamos providências diárias nas nossas vidas. E os nossos filhos precisam todo dia serem estimulados a desejar este céu, a desejar a passar a sua eternidade com Deus. Acho que você já ouviu essa frase: filho de peixe, peixinho é. Filho de crente não é crentinho, e literalmente não é. O seu filho precisa aceitar Jesus. O seu filho precisa ter o seu nome escrito no livro da vida, para que um dia ele esteja com Deus na eternidade.
Então nós entendemos que o desejo de céu é muito importante, ou seja, é minimizar as expectativas sobre o que temos aqui na terra e maximizar as expectativas sobre céu. Educar filhos, entendo eu, com todo esse contexto da vida dessas três pessoas. Penina, sacerdote Eliana, que criar filhos é muito mais do que conduzi-los ou condicioná-los à atitude para a qual nós desejamos que eles tenham. Mas antes de tudo, é conduzir as nossas próprias atitudes, é conduzir os nossos princípios. Vamos fazer como Ana? Vamos entregar os nossos filhos ao Senhor todos os dias de suas vidas. Que Deus abençoe grandemente a sua casa, que Deus abençoe grandemente a sua família, que Deus lhe dê estratégias para fazer essas coisas que aqui citamos ou outras coisas até mais relevantes, enfim. Busque a Deus, e quando você busca a Deus, Ele lhe dá as ferramentas necessárias para alcançar o que a sua casa, a sua família precisa. Vamos então orar neste momento. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Pai Celestial, eu quero te agradecer por esta família que está assistindo este vídeo e eu quero pedir uma bênção especial sobre este lar. Quero pedir uma bênção especial sobre este pai, sobre esta mãe, que talvez por muitos motivos estejam aflitos na criação dos seus filhos e na questão das providências dentro do seu lar. Mas, ó Pai, nós queremos do Senhor, o Senhor, o Deus de todas as coisas, o Deus de milagre. Então eu quero pedir uma bênção especial, Senhor. Provê, dê discernimento, traga os filhos que estão fora da sua presença, sara aqueles que estão enfermos, Senhor, sara as feridas das famílias. E em teu nome, nós sabemos que eles alcançarão de ti o que precisam, além e mais do que podem pedir ou imaginar. Pai, eu te agradeço por esta casa, eu te agradeço por esta família, eu te agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.